pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Acesso da Cidade. Estamos aqui com mais uma entrevistada de honra aí, dessa vez uma pessoa muito conhecida em Três Lagoas e região. Estamos aqui com a doutora Ana Cristina, nossa promotora da Infância e Juventude e promotora da saúde também, né, doutora? Sim. Poucas pessoas sabem, mas a doutora Ana Cristina também é promotora da saúde. Está sempre trabalhando aí por Três Lagoas, pela comarca, né, de Três Lagoas. E hoje nós vamos conhecer não só a promotora, doutora Ana Cristina, mas também a Ana Cristina, né, o lado pessoal dela um pouco também. Doutora, seja muito bem-vinda ao Acesso da Cidade, muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada a você por esse convite. Então, doutora, como eu disse aqui agora há pouco, eu queria saber quem que é, além da doutora Ana Cristina, né, quem que é a Ana Cristina mesmo, né, a mulher Ana Cristina, a esposa, a mãe. Lua, na verdade, muitos comentam que a doutora Ana Cristina é uma pessoa muito brava, né? Eu escuto isso, às vezes eu recebo as pessoas na minha sala e eles falam, eu estava com medo de vir aqui, né? Porque as pessoas comentam muito que eu sou brava. Então eu gostaria de, nessa possibilidade de entrevista, quebrar um pouco esse conceito, porque eu na minha vida pessoal, na minha roda de amigos, eu não sou brava, né? Eu tenho um colega de concurso, que é o Dr. Fernando, ele costuma dizer assim, Ana, você é a pessoa mais brava, gente boa que eu conheço, né? Porque eu não sou brava, eu tenho minha vida particular com muita, eu sou até palhaça, assim, eu brinco bastante, mas na minha profissão, enquanto promotora, ela me exige uma firmeza, e talvez a firmeza é confundida com bravura, né? Com uma pessoa brava. Eu não me atribuo isso, pelo contrário. Eu acho que eu sou uma promotora e como promotora eu sou uma pessoa firme. Eu tenho uma linha de atendimento às pessoas, uma linha que eu tenho que seguir. Eu jurei cumprir a Constituição e a lei e é isso que eu estou fazendo na minha atribuição. Na minha vida particular, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Eu, por incrível que pareça, eu chego em casa, eu faço janta para os meus filhos, eu faço janta para o meu marido, eu adoro cozinhar. Eu tenho um hobby que é jogar vôlei, eu adoro jogar vôlei, eu tenho uma turma muito bacana. E se você for lá perguntar para as minhas amigas do vôlei o que eu faço da vida, elas não sabem que eu sou promotora. Sério? E se perguntarem para elas, elas vão duvidar que eu sou promotora. Porque lá em quadra eu sou muito brincalhona, assim, eu tiro sarro. Então é um clima que eu acho que nem passa na cabeça delas que eu sou a promotora de justiça. Que interessante, doutora. E a senhora, como a senhora mesmo disse, a senhora é conhecida por ter uma pessoa, pelo menos no ambiente de trabalho, uma pessoa firme, né, de pulso mesmo, né, e realmente assusta. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma vez, pessoal também. Isso às vezes assusta até o marido, né, porque a senhora é uma autoridade, né. Como que a senhora lida com isso em casa? A senhora leva o trabalho para casa? Na verdade, assim, eu não levo o trabalho para fazer em casa, mas por eu ser promotora da infância e da saúde também, são áreas muito delicadas, né? Então, não tem como eu chegar em casa e tirar o problema que eu acabei de vivenciar, né? Ver uma criança, por exemplo, vítima de abuso sexual, ser conduzida até um abrigo, porque a mãe e o pai não cuidaram dela e não querem cuidar. Isso vai junto comigo para casa, eu venho chateada. E aí eu vou te responder a questão do marido. E é por esse motivo que eu não quis casar, nunca tive relacionamento com gente da minha área. Ninguém do direito, então? Ninguém do direito, porque o meu marido me ajuda nisso. Né? Ele não entende nada de direito, então não adianta eu falar para ele dos casos que ele não se interessa, ele acha assim, muito chato, muito pesado. Né? Então eu sou forçada a chegar em casa e esquecer um pouco dos problemas que eu vivencio na promotoria de justiça. Entendi. Eu até imagino os problemas, né? Nós sabemos o tanto que é difícil algumas áreas, né? E a senhora tem duas áreas aí muito extremamente complicadas. E o que levou a senhora a se tornar promotora, né? Da onde que surgiu essa vontade, né? O que levou a senhora a se tornar promotora? Na verdade, assim, Lua, eu sempre fui uma filha muito disciplinada, né? O meu pai ele é diretor de uma escola, era diretor, agora aposentado, minha mãe professora, então eu não venho de uma classe social alta, eu venho de uma classe média, né? Em que meu pai com muito esforço, muitas privações,
ele conseguiu formar os 3 filhos. Eu tenho uma irmã farmacêutica, um irmão médico e eu promotora. E meu pai sempre foi muito disciplinador, né? Na minha casa, por exemplo, a gente não acordava depois das 7 da manhã, nem nos finais de semana. Meu pai dizia que filho dele não dormia até tarde. Então, eu fui criada assim, né? E nós, nessa criação toda, eu me conduzi a uma faculdade de Direito. Eu fiz em Araçatuba, eu morava lá, e eu sempre ouvia meu pai dizer assim: filho meu, eu pago até a faculdade. Depois da faculdade, cada um vai tomar o seu rumo e se autossustentar. Foi uma pressão que, às vezes, para o lado da psicologia, eles dizem: nossa, isso é absolutamente desnecessário. Para mim, eu transformei em algo bom. Ou seja, eu sabia que o meu pai estava me dando aquele prazo, então eu estudei na faculdade para ser uma pessoa do concurso. Eu já queria, na faculdade, prestar concurso. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu peguei um professor que eu tinha identificação e pedi para ele vários livros sobre concurso público, as matérias que mais caíam, e eu comecei a estudar desde o primeiro ano. E isso me rendeu a possibilidade de ser, aos 23 anos, promotora de justiça. 23 anos? Eu fui a promotora mais nova do estado do Mato Grosso do Sul, e depois de mim ninguém conseguiu alcançar, porque logo mudou a legislação e foi obrigado a ter alguns anos de prática. Na minha época, foi o último ano que não exigiu isso. Então, eu fui a promotora mais cedo e eu me tornei promotora porque, naquela época, era o único concurso que cabia na minha idade. Porque o meu sonho era ser juíza federal. Mas eu só poderia prestar o concurso quando eu tivesse 25 anos. Eu não tinha 25 anos e eu morava num pensionato com umas meninas de Campo Grande e elas me disseram: vamos lá para o meu estado, você vai passar, você é boa aluna. E eu passei no meu primeiro concurso aos 23 anos como promotora. E aí você pode me perguntar: mas por que você não se transformou depois em juíza? Eu não quero ser juíza. Depois eu descobri que a minha personalidade, ela é de promotora. Eu não sou imparcial, eu sempre sou parcial, eu sempre estou de um lado. Então eu me identifiquei plenamente com a função e hoje, assim, sou muito realizada no que eu faço. Legal, parabéns, e é um orgulho para nós três lagoenses, até porque dificilmente nós teremos uma promotora mais nova do que 23 anos, pelo que a senhora explicou também, né? E eu gostaria de puxar agora um assunto sobre o panorama da infância. Quais são os grandes desafios em Três Lagoas? E ninguém melhor para falar. Me parece que tá meio solto, né, a criação das crianças hoje em dia. Ninguém melhor do que a senhora para estar comentando e por estar vivenciando isso todo dia, né, a todo momento, né? Como que está a realidade, principalmente em Três Lagoas, da infância e os pais também, né? Onde se situam os pais nesse sentido? Na verdade, Lua, nós, enquanto trabalha ali na promotoria, no problema do dia a dia, né? Eu costumo ir para minha casa, enquanto eu estou no trânsito, eu tenho a impressão de que nós, cidadãos brasileiros, estamos vivendo dentro de um labirinto, em que a gente sempre procura saídas, né? Então, eu tenho feito esse exercício todas as vezes que eu vou para minha casa almoçar e depois quando eu vou para o descanso, no final do expediente, em que eu fico fazendo esse exercício. Como nós vamos conseguir transpor os muitos problemas que vivenciam esse país, principalmente voltados à infância, à nossa juventude, às nossas crianças? E eu tenho algumas ideias, né? Eu tenho algumas saídas. E eu diria que o nosso maior problema se diz planejamento familiar. Hoje, a pessoa, do nada, do acaso, ela tem um filho. Ela não tem condições de ter um filho. Eu não digo condições financeiras só. Eu digo condições psicológicas, sociais, equilíbrio, né? Não tem dependência química. Então, essa falta de uma legislação a uma paternidade responsável tem levado a gente para o caos, né? Nós temos um panorama de caos no Brasil. Por quê? Eu trouxe alguns dados para a gente tornar esse assunto um pouco mais palpável. Nós temos no nosso acolhimento aqui de crianças acolhidas, o que significa quando as crianças vão para esses acolhimentos? Vão quando a justiça tem que intervir, né, naquela família, porque eles estão maltratando os seus filhos, a prole, de tal maneira que vai causar uma tragédia, vai matar a criança vai sofrer um mal muito grave. Então aí a justiça tem que intervir e
pedir, então, a transferência dessa criança para um acolhimento. No nosso acolhimento hoje, nós temos um número alto de crianças acolhidas. Nós temos 42 crianças acolhidas em Três Lagoas. Dessas crianças que estão acolhidas, 62% delas estão lá em razão do uso, tráfico de drogas ou bebida alcoólica. Né? E esse é um índice altíssimo. Alarmante. Alarmante, que demonstra para nós uma necessidade emergencial de uma política pública voltada ao uso de droga. Então eu volto fazendo aquela costura. Nós precisamos de um planejamento familiar responsável. A pessoa só pode ter filhos se ela demonstra ter condições para isso. Segundo, nós precisamos de políticas públicas que venham prevenir o uso de drogas. E nós estamos, em termos de Três Lagoas, em termos de Brasil, caminhando no sentido inverso. Hoje a criança ela não pratica esporte. O esporte é uma das questões mais importantes na prevenção de uma dependência química, de uma dependência do álcool. As nossas famílias, elas estão um pouco perdidas com relação à criação dos filhos. Né? Eu costumo dizer que a gente tem o costume de caminhar para os extremos no nosso país. Primeiro, os pais poderiam torturar os seus filhos, agredir os seus filhos, os professores poderiam dar as palmatórias, né? Então isso era um extremo muito prejudicial, absolutamente inaceitável. E aí então nós caminhamos para um outro extremo, em que hoje o aluno, o pai, o filho, ele pode dar um tapa na cara do pai, ele pode bater no professor dentro de sala de aula. Então são extremos absolutamente prejudiciais para a cidadania. Então nós precisamos trazer isso para o meio, em que o menor ele precisa ter deveres, ele precisa estar lá dentro da casa dele aprendendo disciplina. Ele precisa cuidar disso. E criar filho, Luan, não é fácil. Eu, por ser uma promotora muito nova, eu passei por um bom tempo sem ter filhos e muitos diziam para mim assim, a senhora fala isso porque a senhora não tem filhos. Como se alguém que não tem alguma coisa não tivesse autoridade de falar sobre o assunto. Para mim isso não procede, mas mesmo eu sendo mãe hoje, porque tenho 2 filhos pequenos, a Júlia tem 5 e o Luiz tem 2 anos. Então são 2 crianças, né? E meus filhos dão trabalho também, Luan. Tá? A doutora Ana não tem a varinha mágica que o filho da promotora é maravilha. Não, meus filhos dão trabalho. Os meus filhos me desafiam. Os meus filhos, eles choram quando eu falo não. Me vê num restaurante, a minha filha pede doce antes da comida, vão ver a doutora Ana falar não, eles vão chorar, vão fazer o vexame que tem que ser feito. O que não pode é o pai e a mãe ceder, como eu tenho visto muito, né? Então, é um panorama, eu falei um panorama geral, né, do Brasil, mas em Três Lagoas isso não é diferente. Os nossos índices são preocupantes. Muito bacana. A senhora comentou sobre um dos dados que a senhora trouxe aqui, que é o uso de tráfico e drogas e álcool, né, 62%, abandono e negligência, 18%, e uma questão muito difícil, né, de se tocar, as pessoas sempre evitam, né, tá falando sobre isso, que é a questão do abuso sexual, 20% aqui, que é outro número alarmante também. Quais os conselhos que a senhora pode dar para quem ouviu isso, né, ou tem alguma, como que eu posso dizer, alguma suspeita de que esteja acontecendo? Né? Na verdade, assim, eu diria que esse 20% aí me tira boa parte do meu sono, né, porque são crianças absolutamente sofridas, porque além delas sofrerem a agressão do abuso sexual, que é uma coisa nojenta, uma coisa que qualquer pessoa tem repulsa, né, contra uma criança principalmente. Essas crianças que estão no acolhimento, 20%, além delas sofrerem esse abuso, elas não tiveram o apoio da família. Foi preciso que a Justiça, o Ministério Público, pedisse ao Judiciário a intervenção, encaminhasse elas para o abrigo, porque na família elas iam continuar sendo abusadas. Porque a mãe, por uma dependência econômica do agressor, ou por falta de maternagem, ou sei lá o que passa na cabeça dessa pessoa, ela não ficou do lado da filha, ela ficou do lado do agressor. Então isso é muito triste. Né? E o que a gente pode dizer aí para as pessoas que estão nos assistindo? O abuso sexual, a erotização das crianças de forma precoce, que a gente vê muito,
Isso é absolutamente pernicioso para a personalidade da criança. Nós vivenciamos isso na prática, nós vimos as crianças sofrendo de pequeno, né, essas situações. Então, se você que está nos escutando agora, você puder identificar, suspeita, não precisa ter certeza, tá? Ninguém quer que alguém saia aí sendo investigador, né? Basta uma suspeita. Ela pode ou telefonar para a promotoria de justiça, que você consegue o telefone e não precisa se identificar, né? A minha secretária, ela já ela tem habilidade para tratar sobre essas denúncias, ou ela liga no Disque 100, que se existe alguma coisa que o governo federal fez de bom, né, no governo Lula, foi a questão do Disque 100, porque é um telefone que você liga, você não precisa se identificar, é gratuito, e ligou de manhã, quando é à tarde essa denúncia está na minha mesa. Então isso é muito importante passar para as pessoas. Muito bom, doutora. Informações extremamente importantes e valiosas, que eu tenho certeza que as pessoas do nosso público do Acesso da Cidade gostaram. E dentro do assunto que a senhora disse agora, né, de estar ligando, de estar telefonando, de estar buscando a senhora, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, porque no Brasil existe uma judicialização de tudo, né? A pessoa tem um problema, alguma coisa, procura o Ministério Público, procura a Defensoria, procura o juiz, o promotor. Então, como que a senhora vê a judicialização nas áreas que a senhora atua, não só na área da infância, né, mas também na área da saúde também que a senhora atua? Como que a senhora vê esse panorama? Tá. Na verdade, eu escuto toda vez que eu falo em judicialização, eu lembro de uma fala do meu pai. Quando eu era pequena, meu pai era jurado do Tribunal do Júri. E naquele dia que ele ia servir como jurado, é uma coisa que me marcava, porque ele vestiu o terno que ele vestiu no casamento dele, era um terno xadrez, de boca de sino, e eu ficava pensando com a minha cabeça, o que o meu pai vai fazer vestido desse jeito, né? E aí ele me explicava com as palavras dele que ele ia ser jurado. E eu dizia para ele, mas pai, né, você, o que é isso, né? O senhor gosta, né, de ir nesse local? E ele me dizia assim, olha filho, eu vou porque eu sou obrigado. Porque eu não gosto nem de entrar no fórum, né? Não é um lugar que me agrada. Então, eu vou responder essa pergunta para você, começando com essa fala do meu pai, né? Em que antigamente as pessoas tinham vergonha de ir no fórum. Hoje as pessoas têm orgulho de ir no fórum, né? Porque tudo se resolve dentro do fórum. Até uma briguinha qualquer de vizinhos, uma briguinha que um chamou o outro, ofendeu, chamou um palavrãozinho lá. Não, eu vou para a justiça. E isso, lógico, a justiça está lá para atender a população, é um direito das pessoas, o Ministério Público está lá para atender, mas eu acho que é um certo exagero, né? Você não ter a possibilidade de resolver os seus problemas e ter que trazer alguém de fora para vir resolver um problema que você poderia resolver lá. Na infância, por exemplo, enquanto eu era promotora da infância criminal, eram vários processos que apareciam para que a promotora decidisse, em que o amiguinho chamou o outro de gordo, de nhonho, esses apelidos assim, que a gente ganha. Eu, quando era pequena, eu tinha vários apelidos, né? Eu sofri muito bullying e nem por isso eu sou psicologicamente afetada, né? Então, eu percebo uma busca desenfreada pela justiça, e isso não é bom. Né? Uma sociedade que precisa que um terceiro venha resolver os seus problemas, para mim, não é bom. É lógico que eu estou dizendo de coisas pequenas, mãe, não estou dizendo de coisas maiores, porque aí realmente precisam ir para o judiciário. Uma intervenção. E se a gente resolve essas questões pequenas, como esse caso que eu citei, que o amiguinho chamou o outro de nhonho, e o pai se dá o direito de ir numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência por uma besteira dessa, a promotora de justiça, que tem 1000 coisas para fazer, que tem muitos assuntos importantes, ela fica tomando tempo ali do juiz, do promotor, do oficial de justiça, do pessoal do cartório, com essas coisas pequenas. Então, eu acho um exagero. E com relação à saúde, hoje, né, você conseguiu uma cirurgia, um exame, existe uma enorme judicialização. Eu sou promotora da saúde, atendo em vários processos, e eu percebo que muitos dos processos que vão parar dentro do fórum, falta um pouco de informação para a população. As pessoas têm a impressão de que o SUS ele é o direito de todos para todos. Não é bem assim. A Constituição diz, a saúde é direito de todos.
Mas logo na sequência ela trouxe algumas regras. Então não são todos os remédios que você pode ir para a justiça e conseguir. Por quê? Existem alguns remédios, fazendo uma análise mais rápida para você entender, existem alguns remédios, alguns procedimentos cirúrgicos que o SUS faz. Então essa pessoa tem direito a fazer isso. Mas ela não tem direito de falar assim, ah, mas eu não quero esse, eu gosto desse remédio. Não, pelo SUS ela tem que fazer aquilo que está lá na lista. Se ela não quer aquilo que está na lista, ela tem que pagar no particular. Às vezes a pessoa vai no judiciário e fala, ah, mas a minha consulta é uma consulta eletiva, ela pode esperar, não estou dizendo das consultas urgentes. Ela está para daqui 3 meses. Se você tem um plano de saúde, você também está esperando 3 meses, né? As pessoas estão procurando atendimento médico. Então tem que ver com um pouco de cautela essa questão. O cidadão tem direito à saúde, nós temos vários casos que são necessárias as intervenções da promotoria de justiça, do judiciário, mas tudo com muita cautela. Não é bem assim, de que a saúde é de todos, é direito de todos, custe o que custar. Não é assim que funciona o sistema. Sim, muito obrigado pelas informações, né? E mais uma vez, parabéns pelo trabalho da senhora. É impressionante a quantidade de informações que a senhora consegue trazer para a gente e explicar de uma forma clara, né? Sucinta. Essa questão da saúde, a gente poderia fazer um programa aí. Só da saúde. Só né? da saúde, porque... Eu imagino. Eu percebo assim, hoje em Três Lagoas, é o que está mais fazendo a população sofrer. Né? E entra governo, sai governo e as coisas não se alteram. É realmente um problema não só até entre as Lagoas, mas um problema nacional. E nós já falamos sobre muitas coisas interessantes agora, o que a senhora já fez, né, o que a senhora está fazendo no presente, mas dentro disso tudo, dessa perspectiva toda, quais são os sonhos da senhora para o futuro, né, com todas essas mazelas, com todas essas dificuldades, né, o poder público também hoje enfrenta, né, tudo o poder público, a senhora é promotora da cidadania, né, como que a senhora vê o exercício da cidadania das pessoas? E quais são necessariamente os sonhos da senhora para o futuro? Eu costumo dizer, assim, em termos de cidadania, que desde que eu entrei em Três Lagoas, desde que eu entrei como promotora, e talvez vem daí essa fama de ser brava, né, de ser firme, eu sempre cobrei muito os deveres das pessoas. Né? Antes de você ver os seus direitos, veja os seus deveres. Cumprir os seus deveres, aí você pode, né, buscar os seus direitos, né? Mas antes faça aquilo que você tem que fazer. E eu percebo a nossa cidadania muito tem a ver com a criação das pessoas enquanto sujeito de direitos. Né? Hoje nós estamos criando os nossos filhos só para o ter. Eles têm o telefone da moda, eles têm o tênis da moda, a roupa de marca, e os pais estão esquecendo muito do ser. E ser cidadão pressupõe você saber dos seus direitos. Esse quadro de corrupção que nós estamos presenciando a nível nacional, isso é um espelho da nossa criação dos nossos filhos. As pessoas perderam os princípios, perderam os valores. Do que é teu, do que é meu. As coisas não são a mesma coisa. Então, o sonho da doutora Ana, e aí nós estamos falando de sonho mesmo, né? É que nós pudéssemos ter pais e mães com verdadeira maternagem, que é diferente de maternidade. E é diferente de paternidade a paternagem. O que significa isso? A pessoa ela pode ter a condição biológica de ter filhos. Eu tenho condição biológica de ter filhos, mas eu não tenho condição de criar. Ela não tem a maternagem, ela não tem a paternagem. Porque muitos são aqueles que têm filhos, mas delegam para a avó, para o tio, para o professor, para a polícia, para a promotoria de justiça, para o juiz. E isso resvala, Luan, em tudo que nós falamos até agora. Né? Se nós não temos pessoas formadas, com pais que se preocupam com a educação deles, que doem o seu tempo para o seu filho, nós vamos ter problemas na cidadania, nós vamos ter problemas na área criminal, nós vamos ter problemas nos acolhimentos, nós vamos ter problemas em vários lugares. Então, o sonho da doutora Ana é que nós tivéssemos uma paternidade, uma maternidade responsável no nosso país e na nossa cidade.
as pessoas não terem filhos por terem filhos para se dedicar para esse filho, né? Dar o seu tempo. Hoje nós chegamos, eu me policio, eu chego em casa cansada, lógico que eu queria ver o que o colega falou no WhatsApp, o que o colega está brincando, o que o site falou, a novela que está passando, mas eu me policio para perguntar para minha filha, vamos fazer a tarefa? Vamos fazer a tarefa. Não é fácil, ela levanta, ela rasga a tarefa, ela risca a tarefa, aí recorta, o menininho pequeno vem e quer fazer a tarefa junto. Mas eu me dedico a esse tempo a eles. Né? Acabamos a tarefa, vamos brincar agora. Eles brincaram a tarde inteira com a babá. Eu tenho que dar esse tempo para eles. Sim, né? Tudo no seu devido tempo. Né? Então as pessoas, o sonho da doutora Ana é que a infância e a adolescência ela tivesse prioridade. Não só para os governantes, porque nós temos mania, Luan, de sempre falar assim, isso é dever do Estado. Né? A educação é dever do Estado, o transporte escolar é dever do Estado. O Estado que eu digo é município, é governador e presidente. Não, primeiro ele é obrigação dos pais, ele é obrigação da família. Né? Então, comece em casa. Se nós tivermos famílias que começam o seu dever em casa, nós não teremos problemas na escola, as coisas vão caminhar. E até uma conta que eu percebo lá na promotoria, o pai e a mãe que não cuida do seu filho de pequeno, ele vai ter um trabalho tão grande lá na frente, que não vai compensar esse período que ele passou ocioso. Então esse é o sonho da doutora Ana, né? Que todos nós cuidássemos dos nossos filhos, eles precisam da gente. Tomara que todos os sonhos da senhora se tornem realidade, tomara que a senhora continue nos ajudando aí em Três Lagoas, como a senhora sempre tem ajudado, é um orgulho, eu tenho certeza, para muitos treslagoenses. Tenho certeza também que a senhora é um orgulho para a família da senhora também, para os filhos da senhora, para o marido da senhora. E nós só temos a agradecer pela participação, uma pessoa tão importante aqui no acesso da cidade. Gostaria também, né, que o nosso público aí estivesse comentando e compartilhando e dizendo o que acham da nossa entrevista, o que nós poderíamos melhorar para os próximos entrevistados. E mais uma vez, obrigado, doutora Ana Cristina, e obrigado, pessoal do Acesso da Cidade. A senhora pode finalizar fazendo um agradecimento. Obrigada, Luana. Eu que agradeço e voltando aí na primeira pergunta que você me fez, quem é a doutora Ana, né? Na verdade, eu tenho vários defeitos, né? Como todos nós temos defeitos, mas eu diria que eu tenho uma qualidade muito, muito interessante. Eu tenho muita facilidade de me colocar no lugar do outro. E se eu sou uma promotora da infância atuante, da saúde atuante, é porque eu tenho facilidade de me colocar no lugar daquela criança que está lá no acolhimento, que ninguém a visita. É pior do que visitem dentro de hospital. Então, eu gostaria aí de aproveitar esse espaço para ouvir as pessoas, né? Estamos abertos aí a críticas também. Eu adoro ouvir críticas, eu gosto muito de críticas construtivas, isso faz parte. Né? E a gente está aí à disposição, eu continuo à disposição de Três Lagoas, eu não tenho intenção de ir embora, eu já cheguei no final da carreira em Três Lagoas e estou aqui para dar o meu sangue e criar os meus filhos nessa cidade que eu adotei como uma cidade do meu coração. Muito obrigada para você, um grande abraço. Obrigado, senhora. Obrigado, pessoal, até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.